Eu vou te mostrar como em 2 operações você poderia ter feito mais de US$ 4.000. Mas antes, se inscreve no canal, já deixa o seu like, eu tenho certeza que vai te agregar muito. Eu reuni nesse vídeo o passo a passo do meu operacional para te dar mais clareza de como olhar o gráfico de 4 horas e como achar pontos importantes no gráfico. Então, sem enrolação, já deixa seu like e bora para a tela. Então eu vou te mostrar como eu acertei essa análise aqui, mandada lá no grupo. Se reparar, ó, 9 horas da manhã de hoje, do dia 21, o que eu esperava para o cenário do ouro, com a descrição tudo certinho, e depois o que aconteceu. Eu vou colocar nesse vídeo todo o meu racional, como eu enxergo, como eu monto e tudo que eu faço, do início ao fim. Preste bastante atenção, dá alguns exemplos aqui, pode clarear muito o seu operacional. Feito? Então, bora para a tela. Eu vou pegar primeiro essa entrada como exemplo. Eu vou apagar tudo que está aqui presente e você vai precisar apenas do gráfico de 4 horas. Eu vou te ensinar o mapa para você usar no gráfico de 4 horas. Lembrando que você pode usar no gráfico de 15, no gráfico de 5 ou no gráfico de 1 minuto. O mercado ele é fractal. E você vai ter acesso aí também no canal, tudo dos outros tempos gráficos, outros exemplos, tempos gráficos menores. Perfeito? Então vamos para a tela. O que eu identifico aqui? Primeiro, no 4 horas, eu vou buscar para onde esse mercado está indo. Concordam que nesse momento aqui, ó, ele vinha na tendência de alta e foi perdida? Se eu, por acaso, traçar aqui uma linha de tendência de alta, eu consigo observar que ali ela foi perdida. E aí ele começa a caracterizar a baixa. E se você olhar mesmo, visualmente falando, você consegue ver que ele já começa a quebrar os fundos, romper estruturas de fundo para fazer esse movimento aqui. Ó. Correto? E você tem que entender que o mercado ele sempre trabalha com onda de impulsão, pullback, onda de expansão, pullback e assim segue. Então, para ele caracterizar movimento de baixa, ele tem que estar rompendo os fundos. E é isso que a gente vê neste cenário. Vamos agora, então, puxar desde o início do raciocínio para você acompanhar. O que você observa aqui? Ó? Aqui eu tenho uma lateralização. Mercado fazendo este movimento. Você pode observar que ele faz a manipulação, que é fingindo que ia subir, e cai. Por que às vezes você acredita nessa compra? Porque você não vê o mapa como um todo. Você não vê que ele está fazendo a volta deste movimento aqui. Eu acabei de te mostrar que o mercado não trabalha com impulsão, pullback, retração. Só que ele não é tão lindo assim como nos livros. Ele faz dessa forma que o mercado fez aí. E aí você cai nessa armadilha. Então, o primeiro alerta desse vídeo é cuidado com isso. Tem vídeos aí falando sobre acumulação, manipulação, tem até salvo aqui, e distribuição. Isso foi uma cena clássica desse contexto, que é o poder de trade. Mas como que eu vou seguir esse movimento? Como é que eu vou acertar essa entrada? Quais são as características ou os critérios que eu busco para esse tipo de entrada? Você pode observar que nessa pernada aqui, que eu vou usar como exemplo, ela se inicia neste candle verde. Ali foi o último candle antes do movimento de queda. Então eu vou marcar ele como sendo uma região de order block. Eu começo identificando essas regiões. Segundo, eu vou usar a ferramenta de Fibonacci do início do movimento até o final do movimento. Aonde que foi o final do movimento? No fundo ao topo. Isso do movimento. Por quê? Porque eu quero adivinhar, eu quero acertar aonde que esse mercado vai o quê? Fazer aqui, ó, o pullback. Então a ferramenta de Fibonacci nada mais é do que eu pegar o início do movimento até o final para eu tentar adivinhar
tentar adivinhar esse movimento. Volta. É esse o meu objetivo no meu operacional. Eu quero tentar acertar qual é o tamanho dessa volta e aonde é essa possível volta. Para isso eu uso a ferramenta de FIBO. Qual que é a finalidade do Order Block? Eu uso o Order Block para filtrar as regiões que eu quero entrar dentro da minha Fibonacci. Porque a Fibonacci por si só funciona? Funciona. Mas eu consigo ter outras confluências, outros filtros para utilizar junto com a Fibo. Inclusive, eu tenho até essa regrinha aqui que eu vou mostrar para vocês logo mais. Qual que é outra regra? O que eu tenho além da minha Fibonacci aqui nesse cenário? Tá vendo que este candle aqui, ele tá um vazio do lado dele? Ele não tem ninguém na parte da frente dele, ó. Não, esse outro candle aqui não conseguiu vir aqui para depois cair. Então, esse espaço, essa lacuna, a gente chama de desequilíbrio de preço ou Fair Value Gap. Eu também marco essa região. São as duas regiões que o meu operacional permite utilizar como filtro de entrada. Então, dentro da minha FIBO, que é a possível volta do mercado, eu vou achar duas regiões. Então, anota aí. Dentro da FIBO, eu preciso filtrar outras regiões de entrada, Order Block ou Fair Value Gap. Isso vai te trazer um stop mais barato, talvez uma entrada mais precisa. Feito? Vamos voltar para a tela. Voltando aqui para a tela, eu consigo observar que o mercado ele está fazendo pullback. Está dando região. Pode você colocar o limite na FIBO e executar a ordem? Pode. Na FIBO. E o stop, Alexandre, vai aonde? Você tem três possíveis stop aqui nesse cenário. Você pode proteger pelo Fair Value Gap, você pode proteger no Order Block, que coincidentemente é o topo da estrutura. Aqui é mais seguro, aqui é mais no risco. Feito? E aí o mercado vai, ativa a entrada e ativa milimetricamente. Se você tivesse colocado em cima certinho de 71, possivelmente você não tinha pego. Ele tem que bater mercado. E ele vai e desmonta, seguindo o movimento originário, que era pernada 1, pullback, pernada 2. E se você for repetir isso por vários e vários dias e várias vezes, você vai ver que é simples, mas muito, muito, muito eficaz. Porque se eu voltar aqui para o dia de hoje, dia 21, eu tenho o quê? Esse cenário aqui. Ah, Alexandre, é idêntico. Pois é, idêntico. Então você precisa ter atenção para procurar somente esses cenários. Você pode ganhar dinheiro executando somente esse meu operacional. Já uso muito tempo. E essa visão aqui, eu achei ela no dia 18. Foi quando eu consegui identificar que o mercado ia lá. Dia 18 foi aqui, ó. Por que no dia 18 eu já sabia que ele ia chegar lá? Eu não sabia. Por que no dia 18 que foi aqui, perdão, eu já sabia que esse mercado ia chegar aqui em cima? Eu não sabia quando. Eu sabia que chegaria. Porque eu usei ferramenta de Fibonacci. E eu puxo ela do início do movimento de queda até o final do movimento de queda. Então, se eu tenho Fibo para puxar daqui até aqui, aonde é a minha entrada? Aonde é a região que eu quero participar? Algo dentro. Então, eu já sei. Quando esse mercado chegar por aqui, essa estrutura que está se formando é o pullback, queda. Então é isso que o mercado faz. E aí eu vou filtrar mais ainda. Eu falei para vocês que eu aproveito de outras confluências para confirmar essa minha entrada. E o que eu tenho aqui para trás, neste movimento?
Eu vou puxar order block. E eu vou puxar um far value gap ou tipo de preço. Por que esse far value gap está desse tamanho, Alexandre? Porque ele não tem ninguém nesse espaço. Daqui, vendo, esse espaço aqui tá igual esse espaço daqui até aqui também tá. Só que esse segundo far value gap ele não encaixa nas minhas regras. Por que esse far value gap não se encaixa nas minhas regras? Esse aqui. Por que eu não entrei nele? Porque ele está fora da minha região de Fibonacci. Se ele está fora da minha região de Fibonacci, provavelmente ele vai estopar, porque o mercado vai subir aqui, ó, dentro das minhas regiões. Então eu não quero pegar nada fora da minha região. Se eu uso como filtro Far Value Gap e Order Block, eles só são válidos dentro da minha região de fibra. E essa fibra eu puxo sempre a favor do movimento. Eu tenho aqui um movimento baixista, ó, ele perdeu esses fundos aqui. Ó. Esses fundos aqui foram perdidos. Então essa pernada aqui é a vencedora. Ele rompeu o fundo para seguir de baixo. E o mercado volta ali. Aonde eu coloco a minha ordem? Você pode colocar ela no 71, 9, gap. Vai da sua estrutura de risco, vai do quão você quer operar swing trade, day trade, scalper. Eu normalmente ponho entre 71 com 79. E stop aqui, ó. 78 acima do fair value gap ou order block. Só que se eu pegar pelo 71, stop aqui acima do fair value gap. Só que eu tenho que saber que esse stop acima do fair value gap ele está num risco maior, porque o mercado pode vir no order block e cair. Então vai tudo do que você está apto ao risco. Não tem um padrão. Quer mais segurança? Stop sempre acima do topo. Sempre acima do topo. Entrada no 71. Aqui pode ser até no meio, entre fair value gap e order block. Deixa o mercado trabalhar. Foi lá, ativou justamente no 79, que é onde eu mais gosto de entrar. Essa cor aqui da FIBO não é à toa. Amarelo é atenção. Verde, siga, confiança, confirmação. Vermelho, a última entrada. Se você ainda não tem essa configuração de FIBO, eu vou te dar ela aí agora. Para o vídeo, tira, print aí e configura a sua igual. Feito? Bora continuar. O mercado simplesmente ativa a entrada e paga 7 vezes o risco. Se eu deixasse lá em cima, pagou 2 vezes o risco. Tudo aqui você estava positivo. Todo dos jeitos estava positivo. Ou no 71, positivo. Ou no order block, no favela gap, positivo. E o mercado. Mas o que tem que ficar aqui de chave para você é: eu estou seguindo a estrutura. Eu estou seguindo o que eu vejo aqui ó, no 4 horas como referência. E aí eu vou buscar as minhas confirmações. Vou te colocar agora a regrinha aí para você dar uma olhada. E vou te explicar elas. Order block que eu quero entrar, order block que eu gosto de entrar. Quais são? Primeiro, que quebra a estrutura. Como assim que quebra a estrutura? Que partir desse movimento aqui, desse order block, ele tem que quebrar a estrutura, seja fundo ou seja topo. Porque eu sei que a estrutura de alta é quebrando o topo, ó, topo, rompido, topo, rompido, topo, rompido. E sei que a estrutura de baixa é quebrando o fundo. Então isso aqui eu simplifico para você da melhor forma possível, quebrando o fundo. Então o que esse order block tem que ter? Ele tem que partir do movimento que tem a quebra de estrutura. E esse movimento aqui, ele tem uma linda quebra de estrutura. Um order block válido. Vamos ver outro. Tem candle de força. O que é um candle de força? Esse aqui é um candle de força. Esse aqui é um candle de força. Agora, esses candlezinhos aqui, candle forte, consegue ver, consegue observar, um candle que tem força.
Então esse order block saiu de um candle de força e o candle de força. Feito. Fair Value Gap a favor do movimento. Errado aqui. Fair Value Gap a favor do movimento. Olha, Fair Value Gap, desequilíbrio de preço. Eu tenho muita força vendedora espremendo esse preço para baixo. Ele formou sim um desequilíbrio de preço a partir dessa quebra desse order block. Então ele é um order block válido, de acordo com a minha regra. E estaria na região de fibra de 71,79. Beleza. Então sim, esse é um belo order block. Segundo, é aqui operando Fair Value Gap. Pode ser em qualquer tempo gráfico, tá? Eu falo sobre troca de estrutura, vou gravar outro vídeo sobre isso. Mas operar Fair Value Gap nada mais é do que você planejar a sua entrada nos 50% dele. Pode ser limite ou na troca de estrutura, tempo menor. Aqui, nessa entrada, já aproveitando que a gente está nela, se você pega a estrutura do tempo menor, quando toca lá, aonde que fica a sua entrada aqui nessa troca de estrutura? Do tempo menor, ou 3 ou 5. Quando o mercado começar a fundo. Um fundo extremo. Eu não quero pegar os primeiros rompimentos. Perfeito. Pega quando ele fizer o rompimento de um fundo mais relevante. Esse aqui era mais relevante do que esses. E aí você vai entrar onde? No order block. Rompeu. E deixou um Fair Value Gap. Se você reparar aqui, ó, esse candle aqui, gap, um disco com a regra. Tem um Fair Value Gap pequenininho aqui também, a regra. Você coloca a sua entrada exatamente como a mesma. Nada muda. Order block. Minutos. Eu puxo o fibo do movimento. Minha entrada. Essa entrada você filtra no tempo menor caso você já tenha um pouco mais de experiência e queira fazer ela dessa forma. Seu stop fica mais barato, seu risco-retorno fica melhor, seu alvo inicial era desde fundo. Então, por que eu faço esse filtro para um tempo menor? Porque todo o macro já está alinhado naquilo que eu busco. O 4 horas já chegou na região que eu quero. Só que talvez eu sou um cara mais experiente, opero num tempo gráfico menor. Depois que o 4 horas, que é o meu âncora, chegar no ponto de entrada, eu não quero pagar um stop de 200 pip, 300 pip. Eu quero pagar um stop de 30. Para isso, esperar toda a configuração também acontecer. Seu gráfico de 3 minutos, Entendeu? Então, quando esse 3 minutos começar a parar de subir e começar a romper fundo, eu vou procurar o mesmo padrão, as mesmas configurações, o mesmo cenário. Gráfico menor. 1, 3 ou 5. A diferença é a sua capacidade de observar as trocas. Menor o tempo gráfico, mais ruído ele tem. Aqui, ó, ele já começou a fazer a troca aqui. Isso aqui a gente chama de choque e pós. Aí. Mas o melhor de todos era após o rompimento. Temos order block de 1 minuto e a regra. Vivo. Início. Minuto. Sua entrada. Feito? Então, você precisa entender que o gráfico âncora vai ser a sua chamada para estrutura, entrada e filtros de... Beleza? Então, é isso. Vamos pegar um outro exemplo aqui no euro-dólar, para vocês identificarem e conseguir observar, já para a gente encerrar, para o vídeo não ficar extenso e vocês treinarem depois. Quero pegar quase as mesmas características, tá? Eu tenho aqui esse euro-dólar fazendo este movimento de alta. No fundo, de alta.
E aí depois ele simplesmente faz essa quebra aqui, ó, dessa estrutura com essa força, quebrando essa linha de tendência. Então, se por acaso eu observar esse movimento, aonde que está o início do movimento de queda? Aqui. E aonde que está o final? Então eu vou puxar a fibra do início do movimento até o final. Nesse cenário. Eu identifiquei esse cenário no dia 11 de junho. Eu já conseguiria imaginar que provavelmente esse mercado viria para cá? Fez. Uma certeza, mas é o que eu acredito. Então, se eu acredito nisso, eu consigo agora buscar regiões de entrada nesse cenário. E o que eu vou buscar aqui? Ó? Primeiro, desequilíbrio de preço. Não tem nenhum candle aqui na frente. Então, esse desequilíbrio, esse Fair Value Gap aqui, interessa. Ele está dentro da região de fibra. Meu order block está um pouco acima. Lá para cima do 88 tem um order block pequeno, mas eu vou deixar ele marcado aqui. Não gosto desse tipo de cenário. Tem que estar dentro da região de fibra. Agora é aguardar. Quando o mercado se aproximar da minha região, meu Fair Value Gap, por exemplo, ou da minha fibra, aqui está a minha entrada. Meu stop mais seguro é no topo. Eu posso colocar um stop em nível. Perfeito? O mercado simplesmente vem, ativa a nossa entrada no 71 de fibra. Coincidentemente, o seu 71 de fibra estava condizendo com o Fair Value Gap e com a troca de estrutura e deixa sendo 3. Perfeito? Então, é isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Para você aproveitar esses cenários. Você precisa ser sniper. Você não precisa metralhar todos os dias. Você precisa acertar uma dessa aqui. Por exemplo, se você está com uma banca de 100 mil dólares. 100 mil dólares. Vem cá. Arriscou 1% de risco. O mercado te pagou aqui 3 para 1. Eu vou colocar real, tá? Só até o fundinho aqui, ó. 2,43. Você ganhou 2,43. Isso representa 2.430 dólares. Aí você vem no ouro, depois de alguns dias, e olhou esse cenário e acertou esse aqui. Dependendo do seu tamanho do stop, você pegou no gráfico menor, a gente pagou 5 para 1 ou mais. Eu vou colocar realista, tá? Pagou só 1,34. Entrando aqui, ó. 2 para 1 também. Entrou no 79. Ou no 50 do Fair Value Gap. Mas você tem mais 2 mil dólares. Fez 4 mil dólares com 2 entradas. Ruim? O problema é que vocês querem operar todo dia, toda hora e todo tempo. E aqui eu estou falando de um gráfico de 4 horas. São operações que vai dar para você se planejar, dá para você bolar, dá para você ver, dá para você executar. Perfeito? Então, se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal. Não se esqueça de dar o joinha e comenta comigo aí se faz sentido para você. Ficou até o final, pegou essa dica. Tamo junto, até o próximo.